definição da data do Eid, a festa de sacrifício de carneiro, também designada como Tabaski, provocou diversas discussões e debates na Guiné-Bissau. A polêmica começou quando duas datas foram anunciadas, 20 e 21 de julho, e o governo acabou por defender uma destas, através do despacho que decretou quarta-feira, dia 21 de julho, como feriado nacional. E nisto, as organizações islâmicas não se entenderam e muitos dos seus fiéis, indiferentes às querelas, decidiram iniciar a reza na terça-feira, dia 20 de julho, tal como estabelecera a Comissão de Observação Lunar criada por consenso das entidades religiosas. Irmãos, não sei o que acontece no país, é que a desobediência não. Outro dia eles podem levar para desobediência, mas que desobediência? Esta está falando para obediência, porque Deus que obedece. E que pecador que não vai obedecer. Irmãos, esse bom pé fica muito bem claro. Também que não faz claro, mas deve ser pena dentro do meu coração. Se contra o Shaitan, é com a situação que estamos no pecador, né? E dentro do coração do pecador, logo que os irmãos que eram está começando a fazer que está se fitina. Mas que está roubando nós, não tem pena aqui, no irmão, nós já com eles também, e bons dentes, e camão dentes, e falhamos, e pecador, nada. O assunto da reza podia ser até pacífico, se não fosse o fundamento apresentado pela Comissão de Observação Lunar, quando decidiu abandonar a data do dia 20 de julho, com justificações de um suposto pedido do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Não conta, no início, como a pedido de Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Guiné-Bissau, na base de área de Al-Quran, que está falando como Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Porque tem divergência entre metade dos muçulmanos. O governo de Guiné-Bissau decreta de como quarta-feira é feriado para bem-estar de união de Guiné-Bissau e de muçulmanos de Guiné-Bissau, não acha por bem, mas não bem conta vos como não mistura para todo mundo, principalmente muçulmanos, para seguir a orientação do governo de Guiné-Bissau. Mais nada, nunca me segure, mais nada não merece. Muito obrigado. Nas redes sociais, diferentes vozes insurgiram-se contra aquilo que qualificaram de interferência do Presidente da República nos assuntos religiosos, mas também o governo foi criticado por interferir frequentemente nos assuntos religiosos, sobretudo da comunidade islâmica. O porta-voz na papies e na terminam. Para ver que raça não mudado no dia que Deus fala, para o dia que o Presidente da República fala. É que a árabe está falando, é khatir, é grave. Para negociar a ordem de Allah, exatamente. Deus falará assim, dia 20, Presidente da República fala, não, vou sofrer, para a raça, dia 21. Para ver ele pedido. Para ver ele contar claro. E falar pedido do Presidente da República. Para ver claro. Perante a situação, eis o pedido. Então, ali não fala, todo mundo tem que raça terça-feira. Na Guiné-Bissau, não conta gente claro, boa raça na boa casa. Só se contra o Presidente da República. O Presidente da República manda tropas com polícias na casa. Só se contra o Presidente vir para outro decreto. E fala ter na casa se proibido para raça. Quem que fala na raça na casa? Polícias na medida na tomada para se um. Logo lá já, não tem a força de guerra que está. Não fala gente como para ele deixar raça na casa. Para não pegar quarta-feira não vai raça para ver dito que tem. As dúvidas se quem decidisse rezar na terça-feira seria permitido pelo governo, tendo em conta que nos últimos tempos até as entidades religiosas foram alvos de ações policiais. No entanto, em todo o mundo e em muitos países islâmicos de mesmo fuso horário com a Guiné-Bissau, a reza do Eid teve lugar na terça-feira, dia 20 de julho. Mas, para elucidar a discordância no seio político quanto à interferência política nos atos religiosos, o coordenador de Madem G15, o conhecido Brahma Camara,
que se assume como responsável da aliança governativa atualmente no poder, disse ser contra a interferência da política na religião e considerou-se ser vergonhoso políticos apelarem à mudança do dia de reza de Tabasque por interesses inconfessos. Até gosta em nenhum momento para autoridades, a nós autoridades, para não impor regras da nossa comunidade, quer católica ou muçulmana. Se fiéis muçulmanos falar com uma e a nós não pega aqui. O governo não tem nada a ver com aquilo. O governo tem manga de responsabilidade, manga de trabalho para fazer, de que vai perder tempo na impor de interação um dia ou outro dia, que é que trabalha do governo. Para não acabar que é vergonha de outra raça, hoje outra raça, amanhã porque tem agendas inconfessas. As declarações de Brahima Camará foram interpretadas como um recado. O coordenador de Madengue 15, em declarações à imprensa na sua terra natal, Jeba, região de Bafatá, onde cumpriu a reza no dia 21 de julho como meio simplesmente pacífico de apelar à unidade entre os guineenses, disse que a divisão deve gerar unidade e que a fraqueza sejam transformadas em forças porque o país precisa definitivamente de estabilidade. Apela unidade entre todos os filhos de Guiné-Bissau, para não transformar não divisões na não união, para não transformar e para não fazer não fraquezas, não força. Posteriormente, o coordenador de Madengue 15 defendeu que os políticos ou os governos não têm absolutamente nada de impor os fiéis o dia de reza por convicção e responsabilidade. Mancana pela oportunidade de fazer um apelo para autoridades guineenses, para separar águas. Políticos, governo, autoridades, que tem nada, mas nada absolutamente para impor de interraça de aqueles. Por uma questão de convicção, por uma questão de sentido de responsabilidade, um cana fica bem que minha consciência sem pedir desculpa a fiéis muçulmanos. Brahima Camará disse que não ficaria em paz na consciência se não pedisse desculpa aos fiéis muçulmanos, porque o que mais gostava de ouvir na reza era o entendimento, consenso e unidade entre os guineenses, pois é disto que o país precisa. Mas também nunca por perder a oportunidade de pedir desculpa a todos os filhos de Guiné-Bissau, muçulmanos e não muçulmanos. Mas se não está no dia sagrado de festa de Tabasque, nem se fala irmãos muçulmanos, peita na calma, peita na contenção, para sofrer, quer que lhes graça ontem, quer que lhes graça hoje. Enquanto Brahima Camará sentia divergência entre os muçulmanos na pele, Boche Kandé defendia exatamente o contrário. Para ele, houve um consenso nacional na comunidade muçulmana. E de facto, a nós tudo para nós raça na mesmo dia. Então, é difícil, nunca foi fácil, mas se eu jube na toda região, e na todo setor, e na toda secção, e na capital, normalmente a gente consegue de facto raça na mesmo dia. Brahima Camará fala de separação das águas para permitir que as autoridades islâmicas se entendam entre si. Como também disse que gostava que esse regime fosse exemplar e ainda adverte que não vai nunca permitir a ditadura na Guiné-Bissau. A mim, então gostava de falar com que tem entendimento, e tem consenso, e tem unidade entre todos os guineenses.
porque aquilo é que nós precisamos. E a minha apelo é esse. E preciso para nós separar águas, nós dissemos, autoridades que não cuidam, como nós representantes na comunidade islâmica, entre eles, bem entendemos. Portanto, mandamos de raça a hóspede que o governo decreta o comando de gente de raça quarta-feira, dia 21. Exatamente como alguém que tem sentido de responsabilidade, sentido de Estado, nunca místico, vai nunca contra o próprio regime que faz parte. Mas eu gostava de regime ser um regime exemplar. Segundo o líder de Madem G15, é preciso que as autoridades aceitem respeitar as regras, porque lutaram para a implementação desse regime com o objetivo dos guineenses se sentirem felizes e estáveis. Um regime que devia garantir a água potável, a energia, escolas, hospitais e infraestruturas para que haja justiça, igualdade e verdadeira reconciliação, assim como para que o povo não possa ter mais fome. Por isso, o Brahma Camará disse que não podem estar a provocar as pessoas por causa de religião, porque este país tem que progredir em paz, e o dia em que isto acontecer, aí é que ele vai sentir-se feliz. Esta é a razão da minha luta. Para autoridades certas respeitam regras. No Capuri, é regime não luta na PT e para filho de Guiné sentir feliz. PT sentir estabilidade. PT água, PT luz, PT escola, PT hospitais, PT infraestruturas para fome acabar na Guiné-Bissau. Na base de respeito. Para que ninguém julgado para ser religião. Para que ninguém julgado para se cor de pele. Para que ninguém julgado para esse estatuto social. É terra tem que friar. É terra tem que vai adiante. Aquilo é que é a razão da minha luta. Dia que a terra vai adiante, a mim como cidadão comum, está feliz. Não quer ter nada. Na minha terra não compreende a missão. Porque não é bem terra. Disse o Brahma Camará que não pode fazer parte de nenhum regime que não respeita as regras democráticas e pediu para que todos tenham uma vida saudável para que os próximos anos esta mesma vergonha não possa passar e que os religiosos se entendam, porque, adverte, existem agendas inconfessas. Tolerância para Deus dano vida que saúde outro ano para não matar raça, tabasqueira, ramadão, mas num outro ambiente diferente. Para não acabar que é vergonha de outra raça, hoje outra raça, amanhã porque tem agendas inconfessas. Quando questionado sobre o impacto que espera da sua mensagem para os próximos eventos, o coordenador de Madem G15 preferiu dar exemplo de prós e contras na vida e destacou que não tem necessidades de falar para que os outros gostem. O segundo como cada pecador no mundo, tem gente que gostar bom, ou tem aqueles que gostar bom. Vida e prós e contras. A minha mensagem, independentemente de alguém gostar ou não gostar, então para ter que minha convicção. Só Deus que me mede. Pecador para medo no mundo que lá tem. Quem que mede e quem que respeita. Ora por quer respeitar, porque tem posse. Não mede ninguém, só Deus que mede. Como andam pensa como? Erros que acontecem na comunidade islâmica de muçulmanos é ano, e não ser o último. Enquanto Brahma Camará adverte que desta será a última vez um desentendimento deste entre a comunidade islâmica, Boche Kandé defende outra vez o contrário. Houve o entendimento total entre a comunidade muçulmana e disse que é isso que o Presidente da República, chefe de governo e todo o governo pretendia. Normalmente não agradeci e este entendimento que chefe de Estado me disse, e este entendimento que normalmente que chefe de governo me disse, o membro do governo e com todo cidadão, e me de facto nesse país para entendimento para ter maneira que tem exato. Porque não há nenhum carro, normalmente que gente raça na rua, isso maneira que gente raça hoje, no nome do governo não felicita
muçulmano, não muçulmano, para não continuar normalmente esse tipo de entendimento. Enquanto isso, Brahima Camara garante que não pode fazer parte de nenhum regime que não respeita as regras, pois é preciso respeitar o Estado de Direito Democrático, vincou o coordenador de Madem G15, Brahima Camara. Bom, por ter divergência de opinião, é o inimigo. E preciso para não respeitar regras. E aquilo é que apelo com cana fazer. Que apelo um fácil dentro de casa. Um fácil no quarto. Um fácil na sala. Se a gente descobre, não é bem na rua para cada quem anda que se quer. Passa as discussões à volta de reza muçulmana e as palavras ouvidas pelo coordenador do Madem G15, um dia depois, quando o calendário assinalava a passagem de 4 meses depois de regresso ao país de Domingos Simões Pereira, ele foi impedido de sair da Guiné-Bissau. A ordem não é judicial e nem tem cara, mas foi aplicada, são palavras de Domingos Simões Pereira, para referir a ilegalidade e cobardia dessa medida e sublinha que jamais perderá a sua liberdade. Nós vamos ser livres se tivermos coragem de ser livres. A mim ninguém me dá ordens que não correspondem à lei, porque isto é absolutamente arbitrário. E enquanto nós não tivermos essa capacidade, essa determinação de dizer que ninguém pode restringir as nossas liberdades, vão continuar a tratar-nos como cordeiros. A mim, ninguém me trata como cordeiro. Foi na sexta-feira, dia 23 de julho. Domingos Simões Pereira devia deslocar-se a Portugal com vista a acompanhar a esposa em tratamento médico, mas viu a viagem ser gorrada por supostas ordens superiores. No entanto, a sua esposa pode viajar para Lisboa. A decisão inicial foi comunicada ao protocolo do presidente do PAIGC na hora de check-in, por uma funcionária dos Serviços de Migrações e Fronteira da Guiné-Bissau. Horas depois, o próprio presidente do PAIGC deslocou-se ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, acompanhado pelo seu advogado, para, sem sucesso, conhecer os motivos de interdição. Na ocasião, Domingos Simões Pereira denuncia um regime arbitrário, ditatorial e amador. Que era um regime arbitrário, que era um regime que pretende ser ditatorial, apesar de ser amador, também nessa pretensão. Perante a situação, Domingos Simões Pereira adverte: eu vou querer responsabilizar não só quem executa, mas quem manda executar. O mundo vai saber o tipo de país que se quer criar, o tipo de regime que se quer instalar neste país. Depois de procurar quase todo o perímetro do aeroporto em busca de quem supostamente terá dado ordens ou que pudesse apresentar um documento que embarga a viagem, o presidente do PAIGC viu gorrada todas as expectativas. Falando à imprensa, Domingos Simões Pereira considerou tratar-se de um ato cobarde impedir a sua viagem, mas que jamais irá concretizar porque ele mesmo não vai permitir. Para o líder do PAIGC, o mais grave não foi impedir a sua viagem sem fundamento, mas o facto de os mandantes estar a obrigar as pessoas a cumprir ordens ilegais. Mas são tão cobardes, que ficam enclausturados nos seus espaços, fingindo que estão ocupados com dossiês tão importantes, dão ordens sem qualquer fundamentação legal, jurídica, né? E é o departamento aqui da migração que vem comunicar que são ordens superiores que me impedem de viajar. Segundo Domingos Simões Pereira, quem deu as ordens de impedimento da viagem, pelo menos devia estar no seu posto de serviço para assim fundamentar a sua posição. Pelo menos que me enfrentem e digam: nós estamos a restringir a tua liberdade porque temos força e porque decidimos o fazer.
À frente do Departamento de Migração, Domingos Simões Pereira, perante os microfones de jornalistas que constataram o local do departamento totalmente vazio, denuncia o que ele classificou de situação grosseira de restrição das liberdades fundamentais de um cidadão, lembrando dizer que é absolutamente ilegal a cobardia das pessoas que o fazem, porque não tiveram a coragem necessária para enfrentar e dizer que estão a restringir a sua liberdade porque têm força para o fazer. Eu penso que o mundo já sabia. O que o mundo não sabia é que quem executa isso e quem manda dar estas ordens é absolutamente cobarde. Cobarde, vou repetir isso, porque pelo menos podia ter a humildade de estar cá. Em vez de mandar subalternos e mandar gente que vai executar sem saber o que realmente está a fazer, devia estar cá para assumir a sua responsabilidade e dizer que ele é que está, ele ou ela, é quem está a tomar essas decisões. Dão ordens que não têm qualquer fundamentação legal e jurídica e o Departamento de Migração comunica que são ordens superiores que lhe impedem viajar para fora da Guiné-Bissau. Apesar de polêmica e ruído mediático gerado pelo impedimento de Domingos Simões Pereira viajar para Portugal, todas as autoridades nacionais remeteram-se a um silêncio absoluto, pelo menos até o momento.